Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou o Vitor, professor de robótica, IoT e eletrônica, e vou apresentar a vocês sobre a questão do IoT com dispositivos embarcados. Então, um pouquinho mais de prática, além do que vocês estão vendo já da parte de teoria, tá certo? Então, antes da gente avançar, eu sei que vocês já podem ter visto esse conceito em outros lugares ou até mesmo aqui no curso, a gente vai falar um pouquinho de IoT. O IoT é um conceito relativamente simples, que ele traz de Internet das Coisas ou Internet of Things no inglês. E ele vai ser a conexão entre os objetos que a gente vai ter no nosso dia a dia, como câmeras, lâmpadas, relógios, celulares também entra um pouquinho nesse conceito, embora que o celular é mais avançado, tá? Permitindo que eles vão ter uma comunicação entre si, tá? Sem fio, de forma sem fio, principalmente, e autônoma. A gente fala também de inteligente, porque vão ter recursos ali de integração, de comunicação, da melhor forma deles fazerem essa comunicação, e de ser feita, né, de ser comunicada um dispositivo com o outro, trocar informações a partir desse sistema, e autônoma principalmente, mas eu ter essa comunicação de forma que isso seja sem fio, só precisa alimentar o dispositivo e ele consiga se comunicar tranquilamente. Aí, com alguns exemplos práticos que a gente poderia ter. Na sua casa você tem uma geladeira. Essa geladeira hoje, ela não tem nenhum dispositivo embarcado que seja sem fio, por exemplo. Já tem modelos mais novos de algumas marcas, como Samsung e LG, que elas já têm a possibilidade de se conectar a um celular. Isso permite com que elas venham com um chip, né, com um sistema embarcado, que ele consiga ter uma conectividade com a internet. E aí sim eu consegui trazer comandos e enviar comandos para ela e receber também esses comandos. O seu carro, por exemplo, a depender do tipo de carro que você tenha, um aspirador de pó, a maioria dos dispositivos estão tendo um cérebro que possam trocar informações com um sistema sem fio, um aplicativo, a web propriamente dita, e por aí vai. E é exatamente isso que o IoT traz de importante. Esses sistemas ele vai trazer sensores de coleta de dados, podem ter atuadores e uma tomada de decisão local para esse sistema. Ou em nuvem também, essa tomada de decisão pode estar, certo? Alguns exemplos práticos que a gente pode ter. Um termostato inteligente que ajusta a temperatura de sua casa com base nos dados que ele coleta ou que você pode controlar remotamente pelo celular. É um bom exemplo de IoT. Então você tem o aplicativo, faz o controle, coloca o que a gente chama para esse sistema de set point na automação, que é o ajuste, é o ponto principal que ele vai ter que manter, e o sistema sozinho vai oscilar a partir de métodos de controle para poder fazer chegar naquela temperatura desejada e manter-se dentro daquela temperatura. Para a gente poder avançar um pouquinho nesse ponto, vocês precisam entender os conceitos de automação. Como é que ocorre esse método de controle? Basicamente, eu vou ter que ter aqui um sensor que vai coletar uma informação de algum processo. Por exemplo, o controle de temperatura é um processo. Ao sensor detectar pelo seu elemento primário e converter aqui para um transmissor, que vai enviar para o controlador essa informação, o transmissor basicamente vai converter o sinal. Alguns sistemas podem ou não ter o transmissor, tá? Mas ele vai converter o sinal que ele recebe aqui do sensor em um sinal elétrico que o controlador entenda. O controlador é o nosso chip, é a nossa placa, como exemplo dessa daqui que a gente vai ver, tá? Onde esse elemento aqui é um ESP8266. Esse controlador vai tomar a decisão com base em sua programação e vai modificar o processo. Ao modificar esse processo, é utilizado um atuador. Esse atuador, então, modifica esse processo e esse processo vai ser alterado. E à medida que é alterado, o sensor vai refazendo a leitura. Então, o sistema de automação funciona desse princípio. Hoje, a gente consegue pegar esse controlador e não deixar as informações mais locais. A gente consegue mandar essas informações para a nuvem e, inclusive, fazer comunicação do atuador com o controlador com o sensor, comunicar entre si de forma sem fio. Outro exemplo prático que a gente pode ter é um carro elétrico, por exemplo, os BYD. Eles têm um sistema de carregamento inteligente, que quando a gente chega numa tensão, uma carga de entrada
caso assim, capacidade, por exemplo, de 80% que foi programada por você, ele avisa e para. Então você consegue ver todo o monitoramento do carregamento do carro totalmente pelo seu celular. Inclusive, em alguns postos que você para abastecer, né, pontos de recarga, a gente vai ter esse princípio também, de chegar, botar o carro para carregar e quando ele estiver perto de finalizar, manda um aviso no celular e você vai verificar aqui, ó, eita, já está finalizando, vai lá no ponto de recarga e tira, porque senão você pode pagar um valor de ociosidade, que é chamado, tá? Então é um outro sistema também que está sendo baseado com IoT. Outros sistemas são lâmpadas inteligentes, sua casa cada vez mais inteligente por conta de Alexa, Google Home, entre outros dispositivos de assistente de voz, que também podem permitir que esse controle de casa inteligente seja feito por meio de IoT. Então a IA também está forte dentro desse ramo, tá? Então a gente sempre tem juntos a IA e o IoT. Para a nossa aplicação que a gente possa ter, a gente vai ter duas placas principais hoje no mercado, uma mais robusta que a outra, tá? O ESP8266, também conhecido como Node MCU, porque o ESP8266, ele é só essa placa aqui. Quando ele está nessa placa completa, ele é chamado de ESP8266 Node MCU, tá? Que é essa placa completa aqui, é onde ele vai ter todos os periféricos. Ou o ESP32, que vai ser um avanço para esse sistema do que não tinha antes no ESP8266. Alguns pontos bem interessantes de quem é o ESP? É de uma empresa chinesa chamada de Expressive Systems. Essa, antigamente, quando a gente queria fazer uma programação, a gente utilizava um seguinte circuito. Deixa eu trazer aqui para vocês, para mostrar na prática. Aí, aqui. Pronto. Antigamente, quando a gente queria fazer uma programação de um sistema desse, tá? Sem ser conectado à internet, a gente utilizava esse aqui. É um Arduino Uno. É uma placa de desenvolvimento também, tá? O Arduino, no caso, é o componente completo, placa e software, que tinha um microcontrolador, que é essa plaquinha aqui central, chamada de ATmega, tá? Que é o ATmega 328. Então, com essa placa aqui, eu conseguia fazer para os sistemas de automação, só que de forma local. Ele não conseguia se comunicar com a internet. Para isso, tinha que ter uma coisa chamada de Shield, que é um dispositivo que a gente colocava aqui em cima. Aí, para isso, a gente usava ele com o Shield e aí sim tinha comunicação com a internet. No entanto, quando chegou os sistemas de protocolo com Wi-Fi, eu não conseguia fazer essa conexão fácil, prática e rápida, utilizando sem fio. Então, a gente precisou ter um novo componente que fosse com esse sistema de Wi-Fi integrado, de custo acessível e consumo de energia também baixo. Essa opção foi o ESP32, que é esse carinha aqui. Se você perceber, ele tem até essa parte aqui, ó, douradinha, que é a antena dele, tá? Ele foi desenvolvido, como a gente falou, pela Expressif e é muito utilizado por robistas, estudantes e profissionais da área de eletrônica para projetos IoT em geral. Quero fazer um projeto, não quero ter um desenvolvimento do zero, quero testar se vai funcionar. Você pode logo aplicar no ESP266 ou no ESP32, vai ajudar em muito. Vantagens: Wi-Fi integrado. O microcontrolador ele é chamado de System on a Chip, ou SoC, muito comum pelo pessoal da eletrônica e de sistemas embarcados esse termo. Ele não é apenas um módulo Wi-Fi, ele vai ter um sistema e um chip, tá? Ou seja, a gente vai ter ali memória, a gente vai ter processador, tá? Memória flash, memória RAM, que é de curto prazo, de longo prazo. Execução de programas, sem a necessidade de eu ter um outro microcontrolador, porque antes ele foi criado para ser um módulo, ou seja, um sistema que iria trabalhar em paralelo com o Arduino. Ia permitir que o Arduino conectasse à internet por meio desse módulo. Hoje não. Hoje ele vai ser um SoC, um System on a Chip, ou seja, tudo integrado aqui dentro ele vai poder fazer. E olha que ele faz muito mais rápido do que este antigo aqui. Além disso, processamento e memória muito bons, tá? Ele tem um processador de 32 bits pela Tensilica, operando a 80 MHz, podendo chegar ali a 160 MHz, que é bem rápido. Ele também tem uma memória RAM e memória flash para armazenar o código do programa. O RAM é uma memória de curto prazo que faz a execução dele. Os GPIOs, que são as conexões de entrada e saída, tá? Que ele vai possuir. A gente vai ver já já quantas GPIOs ele vai possuir ali para você ver.
conexão com sensores, atuadores, são LED, motores, entre outros componentes a gente também consegue. Uma diferença é que a gente tem uma tensão de 3,3 volts, tá? É menor o consumo. Então tem que ter cuidado só com isso. Um custo acessível, você consegue comprar uma placa dessa por 20, R$ 30, ou até mais barata se você conseguir acesso em distribuidores chineses, tá? Então sai muito mais em conta. Pode sair até por R$ 8. Um pouquinho do GPIO, ou seja, do pinout que a gente chama. Eu tenho uma porta DC analógico digital, ou seja, aqui eu consigo ler sensores analógicos, tá? Portas reservadas. Aqui são GPIOs que eu consigo controlar, ó. Tem o GPIO 10, 9, 15, 13. Então você já vê aqui que eu tenho 16 GPIOs, tá? Tem o GND 3v3, uma porta de enable, reset externa, porta de entrada de sinal externo, ou seja, eu posso alimentar ele por essa porta ao invés de alimentar pela porta USB. É uma outra forma de você fazer essa alimentação. Tem aqui ó, os pinos digitais também, ó. Embora tenha 16 GPIOs, geralmente a gente utiliza do D0 ao D8, tá? São as principais que a gente tem, do D0 ao D8. Tem os GPIOs também que tem RX-TX para comunicação externa, certo? É, Tem o Clocks também, então ele é bem completo. Então você tem um pinout bem robusto para fazer a maioria de seus projetos, tá? E fora o diferencial de ter o chip aqui, ó, Wi-Fi integrado a ele, que permite fazer uma comunicação externa com esse sistema. E veio o seu sucessor, também ainda como sendo um SoC, um sistema em um chip, System on a Chip. Ele é mais avançado que o seu anterior, né? Seu sucessor que é o ESP32. O anterior, o ESP8266, no DCU, continua ainda com chip Wi-Fi, só que agora eu também vou ter Bluetooth com ele, um sistema provavelmente BLE, né? Bluetooth Low Energy. Não lembro se já é BLE, alguns modelos são BLE, mas esse aqui, quando lançou, se eu não me engano, não era ainda, tá? Mas hoje já tem modelos que são BLE, Bluetooth Low Energy, que tem um baixo consumo de energia. Ele é muito mais poderoso, muito mais avançado do que o anterior. Primeiro já começa o processador. Enquanto o anterior era single core, ele fazia uma função por vez, o novo, que é o ESP32, faz duas funções por vez em paralelo. Então já é um dual core. Além disso, ele já vem com alguns modelos mais novos com entrada tipo C, né? Diferente do anterior que vinha com entrada tipo micro USB e o anterior que via uma entrada tipo daquela de impressora, tá? Que é tipo B, salvo me engano esse nome. Então, já é um diferencial e tanto que ele pode trazer. Processador mais robusto, ele executa tarefas paralelas para ser dual core e tem uma eficiência maior. Consequentemente, ó, a eficiência maior também vai ter uma dissipação de calor maior. Então, você tem que tomar só um cuidado na questão de quanto ele aquece. Ele pode aquecer um pouco mais do que o S8266. Conectividade completa, porque a gente vai ter Bluetooth, Low Energy, Bluetooth clássico, o S32, lembra que eu falei, ó, do Bluetooth Low Energy, que é o BLE, ele entra muito aqui. Então, eu consigo fazer uma conexão com a internet e uma conexão mais local, utilizando ali por celulares, usando Bluetooth. Então, tem um baixo consumo de energia nesse ponto, tá? Muitos pinos GPIOs, ou seja, o SPT2 vai oferecer ali mais de 30 pinos, ele é muito mais robusto nesse quesito, tá? Permite que você conecte um número maior de sensores, displays e outros componentes eletrônicos. Uma coisa diferente do anterior. Enquanto o ESP8266 só tinha um analógico digital, que é para entrar sensores, em que eu vou fazer essa leitura. Aqui a gente já vai ter mais de um, se eu não me engano, são 5 a 6 dispositivos ADC, ou seja, conversores analógico digital para fazer a leitura de sensores mais precisamente. Eu não fico lendo se o sensor está ligado ou desligado por um botão, por exemplo. Eu vou ler também o nível que ele pode estar lendo. Então aqui ele é mais completo nesse ponto. Também temos o DAC, tá? Que é o digital analógico, que lá no futuro vocês vão ver que é um PWM, é o que eu consigo fazer o controle de atuadores de forma mais efetiva. Isto é, eu consigo controlar um LED, que é um dispositivo de luz, controlar o brilho efetivamente dele. Eu também tenho sensores de toque capacitivo, que vão ser pinos que podem detectar toques, que vão criar botões sensíveis ao toque, tá? Então ele tem esses sensores já. Sensores de efeito Hall, que é detectar campos magnéticos, ele também tem essa função.
Uma segurança robusta, ou seja, o chip possui recursos de segurança que são baseados no hardware. Criptografia, o que é essencial para aplicações IoT que lidam com dados sensíveis, então ele já vem com ele, já em nível de hardware. Baixo consumo de energia, ou seja, ele vai ter diversos modos de economia de energia, como o Deep Sleep. Ele vai reduzir o consumo mínimo, ideal para quando você funciona com sistemas de bateria por longos períodos. Então, ele é muito utilizado, tá? Um pouquinho do pinout dele. No pinout, como eu falei a vocês, ó, a gente vai ter mais ADC. Então, eu tenho aqui 9. Ó, vem do 0, 1, 2, 3, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso aqui com ADC 2, tá? Se você for o ADC 1, a gente vai ter mais aqui, ó, 1, 2, 3, 4 de ADC 1. Então a gente vai ter um pouco mais de portas, que são duas portas do tipo ADC, que eu posso dividir elas em ADC 1 e ADC 2. É como o hardware dele foi pensado. Temos mais GPIOs, ó, já consigo ver aqui que são 23, 25 por aí. GPIOs, ó, já tem 27 aqui, 33, 35, 39. Acho que não tem um número maior não, então vão ali mais ou menos em média 39 GPIOs. Também temos sistema de clock de RTC, DAC, ó, que são as partes de eu fazer a parte digital analógico, que a gente vai ver lá no futuro, sistemas de toque, touch capacitivo, o restart, uma saída 3V3, aqui é saída, tá? Não é entrada. Uma entrada de 5 volts que ele consegue ser alimentado. Temos sistemas de I2C também, que é para comunicação externa, RX, TX. Então ele é muito mais completo do que o seu antecessor. A gente tem sistemas que são input, input e output, PWM e output, tá? Então aqui a gente vai ter só essas portas aqui, que são PWM output, tá? Também temos essa também. É, Pronto, ainda diz, ó, não conecte nessas, porque elas vão ser utilizadas para um sistema de flash interno. Então, a gente vai ter ver esses cuidados em quais portos a gente pode conectar e quais não, tá? A gente vai ter todo esse caminho. O Deep Sleep também de GPIO para acordar ele de forma mais rápida. Então, ele é muito mais robusto, muito mais completo. Então, a gente vai ver muito sobre esse cara, que é o ESP32 Dev Kit. Vocês também vão ver, eu vou trazer depois algumas variações que a gente pode ter. Tem alguns modelos que aqui em cima ele vem com display OLED para você poder ver. Tem alguns que são modelos já com display capacitivo, que eu tenho touch. Então a gente vai ver também os vários modelos de ESP32 que já surgiram no mercado. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e logo logo nós vamos ter muito mais prática, onde eu vou trazer vários e vários softwares que mesmo que você não tenha placa, você pode sim programar o seu ESP32 à distância. Espero vocês e tchau, tchau.